Amém, graças e paz. Amém, amados. Eu vim fazer o papel da ajudadora, né? É o nosso papel como esposa, ajudadora. Então não ajuda só a trocar curativo, não. Amém? Abra em Hebreus 12. Mas o importante é que nós temos um Senhor, que nós temos um Deus que nos guia. Amém? Em João 10 fala do bom pastor, né? Que ele é a porta, que se nós entrarmos, nós entraremos e sairemos e acharemos passagem. E lá também diz que esse bom pastor vai adiante das suas ovelhas. Amém? O Senhor é quem nos guia. Amém? O Senhor nos dá a direção. E diz que as suas ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Amém? Então a ovelha conhece a voz do bom pastor. A ovelha conhece a voz daquele que guia. E nós vamos falar da voz do Senhor. Amém? Então, independente de quem fale, se nós falarmos a voz de Deus, a ovelha de Deus vai ouvir e vai seguir. Amém? E vai conhecer a voz dentro de muitas vozes. Amém? Hebreus 12, versículo 1 diz assim: portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Amém? Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais e desfalecendo em vossos ânimos. Amém? A palavra do Senhor era bem clara, amados, quando fala aqui em Hebreus que nós temos que tomar uma posição. Amém? Nós temos que tomar uma posição diante das circunstâncias. Diz que nós temos que perceber, olhar, que nós temos uma grande nuvem de testemunhas. Amém? Diz que nós devemos, que nós estamos rodeados, mas nós não estamos rodeados de uma de vários espectadores, como nós temos hoje. Não são dessas testemunhas que o autor está falando, né? De pessoas que estão à nossa volta nos olhando, mas está falando daqueles que foram exemplos. Está falando de testemunho de exemplo. E especificamente, esse capítulo, essa passagem está falando a respeito dos heróis da fé, daqueles homens da Bíblia que nos inspiram. Amém? Daqueles homens que foram exemplos para nós. Então fala para que nós percebamos, portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Está dizendo, olha, vocês têm um exemplo tremendo. Nós estamos rodeados, nós estamos cheios de exemplo de fé, de homens e mulheres de Deus, que foram perseverantes, que resolveram acreditar naquilo que Deus disse. Então puderam obter o sucesso, entre aspas, né? Puderam viver as promessas de Deus. Amém? Estamos, e diz também que nós devemos estar olhando e nos desvencilhando de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Então, é muito simples quando o autor diz que nós estamos, né, rodeados de homens e mulheres de fé na palavra de Deus. Nós estamos rodeados de exemplos para que nós possamos olhar, para que nós possamos nos espelhar. Amém? E ele diz, olhando para essas pessoas, nós devemos deixar tudo aquilo, todo o embaraço do pecado, tudo aquilo que nos distancia de Deus, tudo aquilo que de perto nos rodeia, né? Tudo aquilo que nos distrai de olharmos para o Senhor.
A Bíblia diz para nós deixarmos para trás e correr com paciência a carreira que nos está proposta. Amém? E correr com paciência. O cristão só pode correr bem se deixar de lado tudo aquilo que impeça de se dar ao Senhor. Tudo aquilo que impeça de se dar o melhor ao Senhor. Amém? Essa carreira, amado, que nos está proposta é uma carreira de glória. Amém? É a vida eterna. É a glória de Deus. É o anseio por um dia estar com o Senhor. E nós só podemos correr essa carreira se nós nos desvencilharmos daquilo que nos atrasa, daquilo que nos faz parar. Amém? E muitas coisas nos têm feito parar por esses dias. Amém? Muitas vezes nós temos vivido olhando muito para os nossos próprios interesses. Essa é a grande verdade. E os nossos próprios interesses, muitas vezes, servem de uma carga muito grande e que logo ela se transforma num pecado. Né? Muitas vezes nós olhamos para o pecado como coisas de matar, roubar, prostituir e etc. Mas o pecado é tudo aquilo que nos afasta. É tudo aquilo que nos tira da presença de Deus. É tudo aquilo que nos distrai de olharmos para Cristo. Amém? Tudo isso é um pecado. Né? E tem coisas que em si não são pecado, mas que nós fazemos que não é pecado. Mas se tornam pecados. Se tornam uma limitação. Se torna incredulidade. Aos poucos vão se tornando incredulidade. Vai fazendo com que nós não demos a Deus, né? Não dediquemos a Deus de forma completa. Porque vai nos distraindo pelo caminho. E com essa situação, nós vamos chegar a um nível de indiferença com as coisas de Deus. De indiferença com Deus. No versículo 2 diz assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra de Deus. Amém? E a palavra diz para nós olharmos para Jesus, o autor e consumador, né? No sentido, amados, de olhar para Ele, no sentido de fitar os nossos olhos no exemplo de Jesus, de perseverarmos como Jesus, né? De olharmos para Ele no sentido de que nós, sem Ele, nós não somos nada. Sem Ele, nós não podemos fazer nada. Amém? No sentido de nós dependermos dEle. Amém? Nós devemos olhar para o Senhor de uma forma que nós dependamos dEle. João 15,5 diz assim: eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Por isso que o Senhor fala para que nós fitemos os nossos olhos naquele que é o autor. Amém? Naquele que é o pioneiro, que é o primeiro da fila, né? Aquele que conduz os demais corredores, que somos nós, a presença de Deus. Nós temos que fitar os nossos olhos nele, para que nós corramos e nós cheguemos ao fim da carreira que nos está proposta. Amém? Na palavra de Deus. E o consumador, olhar para o autor e consumador, aquele que vai nos aperfeiçoando no caminho. Amém? Aquele que vai levando a nossa fé a amadurecer. Aquele que nos vai dando crescimento nele. Nós precisamos fitar os nossos olhos no Senhor. Amém? Esqueci de trazer o meu lencinho, gente. E eu tô com sinusite atacada e às vezes vocês vão me ver limpando o nariz, né? Porque não vou deixar escorrer na frente de vocês. Amém? Mas o importante é sair, senão ela fica e me mata. Tá bom? Mas é isso que nós precisamos fazer. Amém? Sermos alimentados pela palavra de Deus. Obrigada, Lê. Deus abençoe. Diz assim no versículo 3: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueceis, desfalecendo em vossos ânimos. Amém? Por causa, amados, de uma alegria espiritual, a palavra de Deus diz que, nossa, vai ter uma bênção, né? Daqui a pouco sai sangue do nariz. Porque é o papel.
Mas eu que esqueci o meu pacotinho de lenço. Problema meu, né? Então, pelo gozo que estava proposto, né? Então, é pela causa espiritual, Jesus suportou todas as coisas, né? A satisfação, para chegar à satisfação de alcançar o objetivo, de nos levar com Ele. Obrigada, quem me abençoa aí. Em nome de Jesus. Amém? Então, nós temos que tomar a Jesus por exemplo. Amém? Nós temos que olhar para Jesus como um exemplo de uma pessoa que perseverou, que sofreu todo tipo de afronta, porque ele tinha a esperança, né? Ele tinha um objetivo a alcançar, mas ele tinha o desejo da glória do Pai. Um dia ele esteve na glória com o Pai, amém? E ele veio cumprir o propósito de Deus para nos salvar. Mas Jesus também queria a glória do Pai. Jesus também queria voltar de onde ele veio. Amém? Então o Senhor, por uma alegria espiritual, ele suportou todas as coisas. E nós precisamos ter essa alegria. Nós precisamos ter esse desejo. Amém? Hoje nós não ouvimos falar muito a respeito de céu, a respeito da glória, né? Nós não vemos mais os cristãos falarem de qualquer anseio pela glória de Deus. Nós não falamos mais que nós temos o desejo de morar na Nova Jerusalém. Nós não vemos mais as pessoas falarem de céu, porque nós vemos um momento muito natural, muito raso às vezes, amados. E nós não ansiamos. Eu estava lembrando que a irmã Nadia, ela gostava de falar muito de céu, de glória, né? E nós não vemos mais falar. Nós não vemos mais o anseio dos cristãos de lembrar, de pensar em perseverar em Cristo Jesus, para alcançar a glória, para estar com Ele um dia. Parece que não há esse anseio, esse desejo no coração do cristão. Parece que hoje nós nos envolvemos com outras coisas que começam a preencher a nossa vida e nós já não temos mais o anseio da glória de Deus para nós. E nós precisamos tomar como exemplo a Jesus. A palavra de Deus, ela nos dirige. Amém? Ela diz para que nós venhamos deixar de lado tudo aquilo que nos afasta de Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos fitar os nossos olhos nele. Amém? Nele, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? É aquele que nos dirige. Nós devemos olhar para ele, para não distrairmos no caminho e não enfraquecermos. Amém? Temos como exemplo a Jesus, que ansiava pelas coisas celestiais. Amém? Jesus não viveu o natural. Jesus viveu na terra de forma espiritual. Ele sofreu como homem natural, como eu e você, mas ele viveu de forma espiritual. E nós precisamos olhar para Jesus e desejar viver de forma espiritual nessa terra. Amém, amados? Porque hoje nós vivemos um tempo de ovelhas surdas. Nós, muitas vezes, como igreja de Deus, nós andamos muito surdos, né? Em João 10, no decorrer do capítulo de João, fala que a ovelha, ela ouve a voz do pastor, né? Ela segue porque ela conhece, ainda mais profundo. Não é apenas o ouvir, é o conhecer. Amém? Então, você conhece a voz do seu pai, da sua mãe, do seu filho no meio de uma multidão. Não conhece? Então, conhecer a voz é diferente de ouvir. Amém? E a palavra de Deus diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. E eu fiquei pensando a respeito disso ontem. E fiquei pensando até que ponto, Deus, eu tenho ouvido a sua voz. Até que ponto eu tenho percebido, tenho conhecido a sua voz. Até que ponto eu estou surda diante do Senhor. Porque, amados, infelizmente, hoje, como igreja, né, nós temos vivido tempos de uma busca desenfreada. Coisas que pertenciam ao mundo estão pertencendo hoje à igreja de Deus. E é uma busca desenfreada por um significado na vida, por relevância, por satisfação. Há no nosso meio, há nesse tempo, amado, uma correria de satisfação própria, de satisfação das nossas vontades.
alcançou a igreja de Deus. Nós temos visto as pessoas correndo atrás. Muitas vezes nós corremos. Quando eu falo igreja, eu estou me incluindo. Eu sou a igreja. E muitas vezes nós temos buscado um motivo, significado, um motivo para viver, um motivo para lutar, como se Jesus não fosse o motivo. Muitas vezes nós estamos correndo atrás das nossas próprias vontades, né? Nós estamos buscando fazer a diferença em alguma coisa, né? Nós estamos buscando muitas vezes deixar um legado de alguma forma, né? Receber aplauso de alguma maneira, fazer alguma coisa que seja relevante aos olhos de todos. Muitas vezes nós temos feito isso e buscado um resultado positivo, né? Deixa eu ver o que eu vou ganhar com isso. Deixa eu ver o resultado que eu vou ter nisso. E muitas vezes nós temos visto, né, dentro da igreja, uma busca por coisas próprias. Nós às vezes temos esquecido de buscar, de fitar os nossos olhos em Jesus. Nós temos esquecido de olhar para Ele como autor e consumador da nossa fé. Nós temos esquecido que nós temos uma nova Jerusalém, que nós temos uma glória, que nós temos que ansiar pela glória de Deus, pela presença de Deus. Infelizmente, nesses dias nós temos vivido, né? Muitas vezes as pessoas têm se espelhado, né, em pessoas que na sua concepção são batalhadoras, guerreiras, vitoriosas, né, conquistadoras, e às vezes isso tem dado um gás para algumas pessoas lutarem. É bom você se espelhar naquilo que é bom, mas muitas vezes tem se espelhado em pessoas até que não são de Deus, que não estão preocupados com a glória de Deus, que não estão preocupados com aquilo que vai acontecer no futuro. Amém? Muitas vezes tem acontecido isso. Estamos sempre buscando mais as nossas realizações pessoais. Nós vivemos um tempo assim, de busca de realizações pessoais, né, como algo mais importante do que responder ao propósito de Deus, do que responder ao chamado de Deus, né? No nosso dia a dia, muitas vezes nós temos vivido sempre desejando alcançar alguma coisa, mas alcançar alguma coisa para quem? Por quê? E muitas vezes nós temos buscado coisas para nós mesmos, né? Estamos sem tempo para a glória de Deus, estamos sem tempo para buscar a glória de Deus, a vontade de Deus. Nós vivemos um tempo de oportunidades para a glória de Deus. Nós vivemos um tempo onde a maioria dos jovens hoje na igreja fazem uma faculdade. A maioria das pessoas hoje fazem uma faculdade, coisa que há algum tempo atrás você podia contar no dedo as pessoas que faziam uma faculdade com muito sacrifício. E Deus tem aberto realmente a oportunidade. Eu louvo a Deus por isso. Amém? Glória a Deus pelo FIES, amado. Porque realmente o FIES foi uma forma, foi uma porta aberta para que as pessoas que não tinham condições pudessem fazer uma faculdade. E eu glorifico a Deus que ainda com o FIES você vai trabalhar depois, você vai pagar. Mas foram portas abertas. Então hoje há muitas oportunidades, mas essas oportunidades, essas coisas não podem fugir do propósito de Deus para as nossas vidas. Não pode nos distrair pelo caminho. O trabalho, o salário, a família, qualquer outra coisa não pode ser mais importante do que Deus na nossa vida. Eu não estou dizendo para você deixar essas coisas como se fosse viver na igreja. Não, eu estou dizendo que Deus está em primeiro lugar na nossa vida. E todas essas outras coisas fazem parte dela. Mas o Senhor tem que estar em primeiro lugar. Amém? Nós estamos buscando sempre os nossos interesses, né? Por que nós nos casamos? Por que nós temos filhos? Por que nós trabalhamos, estudamos, edificamos casa? Por que nós nos relacionamos? Né? Por que tudo isso acontece? Desenvolvemos ministérios. Por quê? Porque nós estamos, amados, numa busca de um significado, de relevância, de satisfação pessoal. Na verdade, por que nós nos casamos? Muitas vezes as pessoas falam aquela coisa linda e maravilhosa, né? Eu me casei para fazer fulano feliz. Você não se casa para ser feliz. Você se casa para fazer o outro feliz. Vamos ser sinceros. A gente se casa para ser feliz. Né? Ninguém aqui casa dizendo assim, eu nem gosto da pessoa, mas eu vou casar porque ela gosta de mim, então eu vou fazer ela feliz. Não acontece isso. Nós nos casamos porque nós temos um desejo de realizar em nós. É óbvio que você gosta da pessoa, você quer ela perto e você também quer fazer a pessoa feliz. Mas primeiro nós pensamos em nós.
Primeiro nós pensamos na satisfação nossa. E assim é quando estudamos, né, quando temos filhos. Tirando as pessoas que têm filhos sem querer, geralmente as que querem, elas têm filho para sua satisfação. Amém? A gente quer um bolinho de carne na mão. E é tão fofo um bolinho de carne. Então nós queremos aquela criança, né? Mas não é por causa dela, é por nossa causa. Na verdade, ela nem sabe que existir. Mas nós planejamos, porque nós queremos nos satisfazer. Porque nós queremos sermos pais. Isso traz uma satisfação, isso traz uma realização para nós. Quando você estuda, quando faz uma faculdade, quando você escolhe uma profissão, você escolhe uma profissão que te satisfaça. Você está buscando um significado, você está buscando deixar um legado, você está buscando as coisas para você. Isso é natural, amado. Isso não é errado. Amém? Isso tudo não é errado, são sonhos, faz parte do sonho do ser humano. Isso é natural, é normal. Não é nada de errado quando nós sonhamos, quando nós desejamos. Amém? Errado é quando toda essa busca termina em nós mesmos. Nós vamos compreender isso, né? Você já parou para pensar que o seu casamento tem um propósito? Que os seus filhos têm um propósito? Que o seu trabalho, estudo, os seus relacionamentos, tudo isso tem um propósito de Deus? Que Deus tem um propósito dele em tudo isso? Nós já paramos para pensar dessa forma? Errado, mas é quando nós não realizamos o propósito de Deus. Todas essas coisas são boas. O errado é quando isso tudo termina em nós mesmos. Termina na nossa própria vontade. Termina num significado só para nós, né? Numa satisfação só nossa. Todas as áreas da nossa vida são para a realização do propósito. Mas muitas vezes nós não temos vivido isso. Muitas vezes nós não pensamos que há um propósito de Deus em tudo na nossa vida. Nós não compreendemos isso. Há um propósito de Deus, amados, em mim e através de mim. Há um propósito de Deus em você e através de você. E é isso que eu tenho visto, tenho entendido nos últimos tempos. Muitas vezes nós não temos percebido o propósito de Deus. Nós temos vivido tempos de buscar a nossa satisfação, de buscar as nossas vontades, de buscar as nossas realizações. E isso tem atingido a igreja de Deus. Nós temos visto inúmeras pessoas desistindo das células, inúmeras pessoas desistindo do ministério, porque ela não tem mais tempo para Deus. Porque agora ela trabalha, ela faz faculdade, ela faz isso, ela faz aquilo. Ela não tem mais tempo para essas coisas. Porque a satisfação é para ela. Ela não encontrou um propósito nisso. E nós precisamos encontrar o propósito de Deus em tudo na nossa vida. Em tudo há um propósito. Amém? Todas as áreas da nossa vida têm que ter um propósito. Não olhamos mais, amados. Não olhamos para os testemunhos. Amém? Para as testemunhas, para os heróis da fé, para o próprio Cristo. Muitas vezes eles não estão mais nos inspirando, como a Bíblia fala, que nós estamos rodeados, né? A palavra de Deus é cheia de exemplos de perseverança, de fé, de homens e mulheres de Deus que cumpriram o propósito de Deus, que foram chamados, que foram escolhidos, que perceberam, entenderam o propósito de Deus. Mas muitas vezes esses homens são tidos como grandes homens na Bíblia. São histórias maravilhosas, espetaculares. Mas elas não nos inspiram na nossa vida. Na nossa vida parece que isso não nos inspira a também cumprir um propósito, a também compreender que há um propósito para as nossas vidas, como houve um propósito na vida desses homens. Um propósito de Deus. Muitas vezes eles não nos inspiram mais, porque para entrar nessa galeria da fé, eles passaram por muitas situações, por muito sofrimento e por muitas renúncias, né? E hoje nós não estamos vivendo um tempo onde as pessoas queiram renunciar a alguma coisa. Nós vemos um tempo hoje que a igreja tem competido com o mundo no sentido de buscar aquilo que me agrada, de crescer, de avançar, de progredir, de prosperar de uma forma, mas às vezes muito parecida com a do mundo. Não é
pecado você prosperar, não é pecado você trabalhar, não é pecado você fazer faculdade, não é pecado você até ficar rico, não é pecado. Amém? Mas nós estamos vivendo um tempo, amados, que estamos sendo alimentados, né? Eu não estou falando isso da Igreja Missionária Unida, ou da igreja tal, ou do pastor tal. Eu estou falando isso de uma forma geral, como igreja, como corpo de Cristo. Hoje nós temos recebido muitas vezes, através da mídia, através das pessoas, um evangelho de facilidade. Nós temos vivido hoje um evangelho de facilidade, né? Uma teologia do prazer, que tudo tem que ser bom para o crente, tudo tem que ser agradável para o crente, tudo tem que ser muito confortável para o crente. Esse não é o evangelho de Cristo, esse não é o evangelho genuíno. Nós estamos sendo alimentados, amado, com um evangelho onde as pessoas querem colocar Deus na parede e dizer o que Ele deve fazer. Esse evangelho não é um evangelho genuíno. Em João 16:33, na parte B, Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mais uma vez Jesus está dizendo: olhe para mim, fita os olhos em mim, veja o que eu vivi. É isso que Jesus está vivendo. E eu venci. E eu venci para que você também vença, para que você também alcance, para que você também construa, para que você também alcance o propósito. Jesus não disse que nós teríamos só coisa boa. E infelizmente nós temos muitas vezes recebido um evangelho fraco. Esse evangelho que coloca o Deus e dita para Ele o que Ele deve fazer, né? Que isso, amado, para mim, Deus perdoe, mas é diabólico. Porque a criatura não tem poder de manipular o Criador e dizer o que é melhor para mim. Quem sabe o que é melhor para mim é Deus. Quem sabe como deve agir na minha vida é Deus. E nós vivemos às vezes um evangelho barato, onde as pessoas não conhecem a Deus, onde elas não conseguem ter profundidade na palavra de Deus, onde elas nem sabem quem é o Espírito Santo. Elas cantam, elas falam, mas elas não têm intimidade, elas não conhecem, elas não sabem quem Ele é. Porque muitas vezes nós temos recebido um evangelho de prazer, o evangelho de um Deus que pode te dar as coisas. Eu fico indignado às vezes, quando eu ouço aquele testemunho de que eu não tinha o que comer a semana passada, e hoje eu tenho 2 casas, um carro, eu tenho isso. Amados, isso não é o evangelho divino. As pessoas estão voltadas para o Deus da bênção, não estão voltadas para o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o autor e consumador da nossa fé. As pessoas hoje estão sendo levadas para o evangelho de pedir, para o evangelho de receber coisas. Amados, muitas vezes, eu não digo que Ele não possa dar, que Ele dê casa, que Ele dê carro, que Ele dê prosperidade, glória a Deus, mas o problema é quando tudo isso termina em coisas, em não conhecer um Deus que vai muito mais além. Há muitas pessoas que conhecem o Deus que dá, mas não conhece o Deus que você precisa conhecer. Não conhece o Deus Todo-Poderoso, não conhece o Espírito Santo. Às vezes você canta e fala coisas que você nem sabe o que está dizendo, porque você não sabe quem Ele é. Você só sabe que Ele dá, porque as pessoas dizem que Ele dá. Amém? Isso é terrível. Muitas vezes isso tem enfraquecido o povo de Deus. Essa facilidade enfraquece o povo de Deus, porque acaba que as pessoas não buscam uma profundidade, um conhecimento de Deus, não lê, não ora, não conhece o Deus da Bíblia, só conhece um Deus que é lhe dado a ouvir, que pode fazer você prosperar, que pode curar a tua doença, mas não te dá oportunidade de saber quem é esse Deus que te criou, que tem um propósito na tua vida. Tem gente que passa a vida toda e não sabe por que nasceu, por que está aqui, o que deve fazer, por que está aqui, como se fosse mais um na multidão. Deus tem um propósito para nós. Nós precisamos compreender isso. Nós precisamos entender essas coisas. E nós só vamos alcançar realmente um significado na nossa vida. Nós só vamos alcançar realmente a relevância, a satisfação plena, amados, quando nós alcançarmos os sonhos de Deus para a nossa vida, quando nós compreendermos o propósito. Quando eu falo de sonho de Deus, eu estou dizendo o propósito de Deus para a nossa vida. Quando nós compreendermos isso, nós vamos alcançar, amém? A plenitude
da vontade de Deus, nós vamos ser realmente pessoas satisfeitas. Porque nós não vamos mais correr atrás do vento. Porque o fim das coisas não vai estar mais em nós mesmos. Porque o fim de tudo não é em nós mesmos. Amém? Enquanto os nossos sonhos não estiverem, amados, alinhados com os sonhos de Deus, nós vamos sempre andar, e vamos sentir o gosto da decepção, do vazio, e vamos estar sempre procurando alguma coisa que nos preenche. Nós vamos estar sempre provando as frustrações. Né? Muitas vezes você vai parar no decorrer da sua vida e vai dizer por quê? Que eu luto, eu fico patinando e não saio do lugar. Talvez por isso, porque muitas vezes nós estamos buscando coisas que terminam em nós mesmos. Satisfações próprias. Um sonho meu. E nós, como filhos de Deus, eu quero que você entenda isso nessa noite. Como filhos de Deus, há um propósito de Deus em nós. Há algo a ser cumprido de Deus através de nós. E muitas vezes nós ficamos buscando preencher o vazio com coisas que nós estamos buscando, porque nós não compreendemos que existe algo de Deus para nós, um propósito de Deus para nós. E nós ficamos, muitas vezes nós nos enfraquecemos por falta de conhecer a vontade de Deus. Quando você tem clareza, quando você compreende o propósito de Deus para a sua vida, as circunstâncias, amado, não te paralisa mais. Quando você entende o propósito de Deus para você, as coisas mudam. Quando você começa a ter certeza do chamado de Deus para a sua vida, quando você começa a ter certeza de que há um propósito de Deus, você já parou para pensar que há um propósito de Deus no seu casamento? Há um propósito de Deus no seu namoro, no seu noivado? Há um propósito de Deus no seu trabalho? Há um propósito de Deus nos seus estudos? Você já parou para pensar que há um plano de Deus em cada área da sua vida? Em cada circunstância que você vive, há um propósito de Deus para ser cumprido? Muitas vezes nós não compreendemos isso. Nós não entendemos isso. Que nós fomos criados, que tudo em nós existe porque tem um propósito de Deus. Os nossos filhos são um propósito de Deus. Existe um propósito de Deus para cada filho que você tem. Né? Muitas vezes você nem desejou, mas há um propósito de Deus. Não é por acaso. Não aconteceu. Há um propósito de Deus. Como igreja do Senhor, nós precisamos compreender que há um propósito de Deus. Nós precisamos nos abrir para que Deus possa cumprir esse propósito em nós. Como igreja, muitas vezes nós não estamos percebendo o propósito de Deus. Por falta, amados, de conhecimento. Por falta de profundidade. Por falta de conhecer a Deus. Porque muitas vezes nós temos ouvido falar, mas nós não temos tido intimidade com esse Deus. Nós não temos tido o conhecimento do propósito de Deus para as nossas vidas. Então, quando nós compreendemos que nós não fomos criados do acaso, que nós não somos mais um que nasceu, né, cresceu, que recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador e um dia vai morar no céu com Ele. Enquanto isso, nós estamos passando aqui na terra, dando um passeio, vivendo, sobrevivendo, e vai chegar o dia que nós vamos para o céu. Quando nós compreendemos que nós não nascemos só para receber a salvação e morar no céu, mas quando nós compreendemos que há um propósito na nossa existência, há um propósito na minha e na sua existência. Talvez muitas vezes nós não compreendamos, amado, que há um propósito de Deus na minha e na sua existência. Amém? Nada pode acontecer se não for da vontade de Deus. Amém? Que o Senhor nos escolheu como filhos dele, porque Ele tem propósito. Porque Ele tem algo a realizar através de nós. E quando nós compreendemos isso, nada pode nos parar. Amém? Nada pode nos parar. Mas como eu devo saber disso? Está compreendendo o que eu estou falando? Eu quero que você entenda só uma coisa nessa noite. Que para a sua vida há os sonhos de Deus. Há o propósito de Deus. Que se você ainda não compreendeu, eu quero que você compreenda nessa noite. E busque a Deus para que Ele possa te mostrar o propósito dele para a tua vida. O que Ele tem a realizar na sua vida e através da sua vida. Porque o Senhor tem propósito para a sua vida. Amém? Mas, amados, nós só vamos saber quando nós tivermos profundidade no relacionamento com
com Deus. Infelizmente, nós vivemos num tempo de muito raso. Nós vivemos num evangelho muito raso. Eu não estou falando profundidade, você saber todos os versículos da Bíblia de cor, você ter curso de teologia, você conhecer a letra. Eu não estou falando desse tipo de profundidade. Eu estou dizendo vida com Deus. Nós vivemos um tempo raso de vida com Deus. Há pessoas que têm negligenciado a presença de Deus, que têm vindo, amado. Infelizmente, muitas pessoas você só vê no dia da ceia. Aí a pessoa vem aqui toda feliz, pega o seu pão, o seu suco e sai sorrindo pelo corredor. E às vezes eu fico pensando, a Bíblia diz para nós examinarmos a nós mesmos. E eu fico pensando, a pessoa não deve nem ter se examinado, porque ela saiu sorrindo, porque se ela se examinasse, ela ia chorar. Porque nós temos vivido um tempo de que Deus não é a coisa mais importante. Primeiro que Ele não é a coisa, mas Ele não é a pessoa mais importante. Nós temos vivido um tempo em que as pessoas têm deixado a casa de Deus, têm deixado de congregar, como a própria Bíblia diz, como é costume de alguns. Não deixar de congregar como é costume de alguns. E a Bíblia fala que nós temos que nos admoestar uns aos outros. Nós temos que cobrar. Você tem que cobrar do seu irmão. Você tem que cobrar do seu discípulo. Você tem que perguntar por que ele sumiu. Por que ele desapareceu. Por que ele só vem na ceia. Sabe por quê, amados? Porque o dia está chegando. A volta de Jesus não está muito longe, não. E muitas vezes as pessoas passam desapercebidas. Que a ceia do Senhor parece que ela vem só para lembrar que ela fez uma aliança. Aí ela volta mês que vem para renovar o contrato da aliança. Pronto, Deus, eu estou aqui. Isso não é profundidade com Deus, amado. E eu vou ser muito sincera. Quem não gosta de congregar, eu vou ser muito sincera, eu não acredito que seja tão fervoroso, que ore tanto e leia tanta palavra. Para mim, as pessoas que estão frias dessa forma, elas não têm profundidade com Deus. E é falta de profundidade com Deus que nos deixa muitas vezes à mercê das distrações do mundo. Nós nos distraímos com as coisas, amados, porque nós não conhecemos a Deus, porque nós não temos a profundidade de Deus. Nós não temos conhecido a Deus da forma que nós precisamos. Amém? Infelizmente nós vivemos assim, um evangelho de ouvir falar. Às vezes nós ficamos meio paralisados com o conhecimento do povo de Deus. Não estou falando de quem está chegando agora, mas amados, de pessoas já tão antigas na igreja, que você vai fazer um discipulado às vezes e a pessoa fala que nem ora, que nem jejua, que nem lê a palavra, e há realmente um desinteresse por Deus. Há como fazer um esfriamento pela presença. Não há um desejo pela presença de Deus, amado. Um desejo por ter o Senhor, independente do que Ele possa dar, independente do que Ele possa fazer. Há um esfriamento, né? Tem pessoas que só lê a Bíblia quando está aqui, que só ora quando o sapato aperta, que aí você tem que correr e pedir para Deus, e falar com Deus, e clamar misericórdia. Jó, uma certa vez, ele disse, né? Eu te conhecia só de ouvir, mas hoje os meus olhos te veem. Ah, amado, há uma diferença tão grande quando você ouve e quando você vê. Ouvir é uma coisa. Ele diz, agora os meus olhos te veem. Agora eu sei quem tu és. Agora eu entendi a tua grandeza. Agora, mas nós vivemos um tempo em que muita gente tem vivido um evangelho de ouvir. Ouve a palavra porque vem ao culto, mas não tem visto a Deus. Não tem contemplado a beleza de Deus. Não tem tido intimidade com Deus. Tem gente que não sabe nem o que é intimidade com Deus. Tem gente que fica às vezes tão passado, tão longe. Às vezes está, né, os irmãos estão aqui no louvor e há realmente uma apatia, há mesmo. Mas eu vou dizer para você, às vezes é porque você nunca viu Deus. Eu sei que tem situações que nós viemos na casa de Deus abatidos por alguma situação, às vezes nós somos tristes, mas nós estamos quietinhos ali, mas a gente está falando com o Senhor está falando com a gente. Existe tudo isso, mas existe também aqueles que nem sabem do que está falando, que nem busca essa presença, que nem entende o que é essa profundidade.
profundidade? Porque não busca Deus na sua palavra. Porque não tem o desejo de ler a palavra de Deus, de conhecer a Deus. Não tem o desejo de falar com Ele. Às vezes vai orar e não tem o que dizer para Deus. Porque você não fala com estranho muita coisa. Já percebeu? Você não conversa com estranho muita coisa. Você está na fila de um banco e se você está com uma pessoa conhecida, você fala o tempo todo com ela. É ou não é? Você tem sempre assunto para falar com ela. Mas quando você está do lado de um estranho, ele te faz uma pergunta e você te pede uma informação, você dá a informação, mas você não continua no assunto, porque ele é estranho. E com um amigo, você tem sempre o que dizer. E muitas vezes as pessoas têm relacionado com Deus dessa forma, como um estranho, como uma pessoa que está longe, como uma pessoa que não se importa. E há realmente uma apatia nesse tempo. Há realmente uma apatia nesse tempo. As pessoas têm ouvido falar. E há uma diferença muito grande quando você ouve falar, amado, e quando você anda com a pessoa. Quando você fala com uma pessoa por telefone e quando você fala com ela pessoalmente, é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Quando você fala com a pessoa pessoalmente, você está vendo a pessoa, você está olhando para ela, você está vendo a forma com que ela está te tratando, você está vendo o sorriso, é muito diferente. E é esse tipo de relacionamento que muita gente não conhece de Deus. É um Deus que se fala por telefone. É um Deus que você manda recado do que você está precisando às vezes. Muitas vezes nós nos portamos assim. Com Deus que nós dizemos para Ele, eu estou precisando disso. Mas não Deus que nós podemos dizer, eu quero te ver. Eu quero só conversar com você, Deus. Eu quero só parar para dizer o quão o Senhor é maravilhoso. Nós não vemos isso, amados. E às vezes nós vivemos um tempo de paralisia na igreja. Às vezes o evangelho da facilidade paralisa. Porque as pessoas esperam pelas coisas fáceis demais. Espera que tudo se resolva só porque eu vou ao culto. Como um ritual. E Deus tem esperado que nós desejemos a sua presença. Que nós desejemos estar com Ele, de ver, de poder sentir, de poder tocar. É engraçado que quando o Vinícius liga para mim, quando ele me liga mesmo no telefone, a gente fala menos. Mas quando a gente está se falando pelo Skype, pelo FaceTime, a gente fica, Por quê? Porque ele fica dizendo assim, porque ele está me vendo. Mesmo longe, ele está me vendo e eu estou vendo. Então ele começa a dizer, mãe, cortei o cabelo. E eu estou vendo ele que ele cortou o cabelo. Mãe, eu fiz progressiva. E eu estou risada que ele fez progressiva. E ele mostra. Mãe, o tênis que o irmão aqui da igreja me deu. Aí ele me mostra. Então assim, olha mãe, aqui é o meu quarto. Então ele vai mostrando com a câmera. Mãe, aqui eu estou vendo. Amado, é assim que Deus quer relacionar-se conosco. Ele quer que você saiba onde Ele está. Ele quer que você saiba o que Ele pensa. Ele quer poder se mostrar para você. Ele quer poder fazer companhia a você. É dessa forma que Deus quer relacionar. Deus não quer relacionar com você por telefone, onde você não conhece a sua face, onde você não pode ver quem Ele é. Mas há uma apatia nesses tempos, porque falta profundidade. Você só conhece a Deus através da palavra dele. Você só pode ter intimidade com alguém que você conhece. Você só pode agradar alguém que você sabe qual é o gosto dele. E nós não estamos muitas vezes sabendo, amado, qual é o gosto de Deus, o que Ele quer para nós. Muitas vezes nós não temos ouvido a voz do bom pastor. Nós não temos conhecido a voz do bom pastor. E sabe quando você vai discernir a voz de Deus? Quando você vai discernir o sonho de Deus? Quando você vai discernir o propósito de Deus? Quando nós vamos discernir a vontade de Deus para nós, amados? Quando isso nos custar alguma coisa. Quando isso nos custar
tempo de oração, quando isso nos custar leitura da palavra, quando isso nos custar um tempo de jejum, quando isso nos custar renúncia, quando nos custar alguma coisa, quando nos custar buscar a presença dele. Você não vai conhecer a Deus de outra forma. Você só vai conhecer a Deus se você buscar a presença de Deus. E a primeira forma de você buscar é a leitura da palavra. Está tudo aqui o que ele pensa. Está tudo aqui o que ele quer que você saiba. Está tudo aqui o que você precisa para ter intimidade com ele. É por aqui que começa. Nós só vamos discernir o propósito quando nós aprendemos a pagar um preço. Quando nós aprendemos a ter o desejo de buscar e de compreender o que eu estou fazendo aqui. Para que eu nasci? Por que eu estou aqui? Quando nós compreendemos isso. Existem sonhos e sonhos. Existem os meus sonhos. E existem os sonhos de Deus para nós. Só que nós precisamos, amados, escolher quais os sonhos que nós queremos viver. Deus, ele não vai nos forçar a viver aquilo que ele tem para nós. O Senhor nos deu livre arbítrio. O desejo do Senhor é cumprir todos os seus planos para a nossa vida. É cumprir todos os seus propósitos para nós. Mas ele não vai nos forçar a isso. Ele quer que nós busquemos, entendamos, tenhamos o discernimento da vontade de Deus para nós. E desejemos isso. E só se discerne os sonhos de Deus, o propósito de Deus, andando com ele. Você não vai entender se você não tiver o desejo de andar com ele. E o andar com Deus, amados, não é vir aos domingos ao culto. Andar com Deus é diariamente. Andar com Deus é na sua casa. Andar com Deus é no seu trabalho. Andar com Deus é na sua faculdade. Andar com Deus é viver Deus. Andar com Deus é amar a palavra dele. Você só vai discernir quando você tiver sede e fome de Deus. Hoje pela manhã nós ministramos um louvor, o grupo de louvor, e nós cantamos a Deus que nós temos fome dele, que a palavra dele é o nosso alimento. E eu fiquei pensando na hora que nós estávamos ministrando, tua palavra é o meu alimento. E eu fiquei pensando, quando será que nós comemos a palavra? Ela tem que ser o nosso alimento diário, amado. Diário. Nós temos que desejar. Tenho fome de ti. Tenho sede de ti. Tenho fome da tua presença. Tu és o meu sustento. Tua palavra é meu alimento. Amado, é tão lindo essa canção. Mas muitas vezes nós temos cantado essa canção sem noção do que nós temos dito. Porque quando nós temos fome e sede de Deus, nós nos saciamos na palavra de Deus. E daí muitas vezes nós cantamos e nós temos lido a palavra, olhe lá uma vez na semana. Temos falado com Deus, olhe lá 5 minutos. E é essa apatia, é essa indiferença que o Senhor quer tratar conosco. Como igreja de Deus, nós precisamos compreender qual é o propósito de Deus para nós. Amém? Deus tem sonho para as nossas vidas. José, ele teve sonho. Amém? Sonhos que não vieram da sua própria vontade. Não eram sonhos que ele desejou. Foram sonhos que Deus deu. Literalmente, Deus deu sonhos a José. Mas esse sonho não foi fruto da vontade de José, mas foram frutos da vontade de Deus. Amém? Então eu quero que você entenda uma coisa. O propósito de Deus para a sua vida, os sonhos de Deus para a sua vida. Primeiro, você não fica pedindo. São sonhos que brotam no teu coração. São coisas que nascem do teu interior, que vêm de Deus, que flui de Deus. São coisas que você nem esperava, nem desejava, mas Deus coloca no teu coração. São sonhos, assim como Deus deu a José, os sonhos que não foram sonhos do coração de José, foram sonhos de Deus para José. Então, quando Deus dá os seus sonhos, eles brotam de nós.
nós começamos a compreender o propósito, o porquê nós estamos aqui. E Deus vai nos direcionando, e Deus vai nos revelando as coisas, e Deus vai nos fazendo pensar coisas que nós nunca pensamos antes. Mas nós só vamos entender isso, amados, quando nós entendemos que a fonte é a palavra de Deus. Às vezes nós ficamos pedindo coisas para Deus. Me enche, me faz, acontece, enche do teu Espírito. Amados, e às vezes nós não temos vivido isso, porque nós somos cheios quando nós compreendemos quem é esse Deus. Quando nós conhecemos no nosso dia a dia, na nossa caminhada com Ele, nós a cada dia vimos a Deus. Nós a cada dia temos um pouco mais de intimidade com Ele. José nunca pensou, amados, em governar a casa dele. José nunca pensou em governar, em ser senhor dos seus pais e dos seus irmãos. Não foi um sonho que surgiu dele para ele mesmo. Foi um sonho que Deus deu para ele. E após esse sonho que José compartilhou, ele foi mais odiado e mais rejeitado ainda pelos seus irmãos. Às vezes o sonho de Deus não são sonhos fáceis, não são propósitos muito fáceis de serem realizados, porque o sonho de Deus tem peso espiritual. O sonho de Deus tem realização espiritual. E o diabo se levanta quando Deus tem um propósito nas nossas vidas, quando Deus quer realizar algo em nós. E a gente está muito acostumado, né, que as coisas de Deus para nós, segundo o Evangelho que nós temos muitas vezes visto, tem que ser algo simples, tem que ser algo instantâneo, né? Tem que ser coisas suaves, fáceis. Os sonhos e os propósitos de Deus para as nossas vidas não são fáceis, porque são propósitos espirituais. E as coisas espirituais, amados, não são entendidas de modo natural. A palavra de Deus diz que as coisas espirituais são discernidas por pessoas espirituais. Enquanto nós não alcançarmos um nível de entendimento de Deus, de conhecimento de Deus, nós não vamos compreender os sonhos de Deus para nós, o propósito de Deus para nós. Hoje falta-nos muito a profundidade. Às vezes hoje nós temos uma vida muito boa, e sinceramente, às vezes uma vida muito boa, uma vida muito mansa, né? As coisas acontecendo, às vezes muito fáceis para nós, nos leva à indiferença e à falta de vontade de conhecer a Deus. É isso que tem acontecido nos nossos dias. O sonho de José custou para ele muito caro. José ele foi vendido como escravo, acusado de estupro, preso por 12 anos. E muitas vezes nós queremos que Deus faça conosco diferente, né? Que Deus nos dê as coisas de mão beijada. Que, Deus, cumpra em mim o teu querer, faz de mim o teu querer, mas sem doer. Pode doer não, pode apertar não. É dessa forma, amados, que a igreja do Senhor tem vivido nesses dias. Não me aperta, tem que ser fácil. Os sonhos de Deus não são fáceis, porque há um propósito de edificação do reino. A sua vida, em todo o tempo, e em tudo que você fizer, há um propósito de edificação do reino de Deus nessa terra. E a edificação do reino de Deus nessa terra não é fácil, porque o diabo se levanta mesmo. Tem que lhe custar perseverança. É por isso que a palavra do Senhor nos manda olhar para esses homens e mulheres de Deus. Mas você olha como? A gente se inspira neles como? Se a gente quer comer uma vez por semana a palavra, isso porque o pastor fala. Mas é isso que tem acontecido. Talvez você esteja dizendo, comigo não é assim. Glória a Deus, se não for assim. Mas nós temos vivido um tempo de apatia na igreja. Nós temos vivido um tempo, sabe, que nós queremos muitas vezes a presença. E nós ficamos às vezes lutando. Parece que, porque nós não temos uma profundidade. Porque quem conhece a Deus, amado, simplesmente vai olhar para Deus e vai ver tanta graça. É tanta graça. Sabe, você vai ler a palavra de Deus
ela vai te corrigir, ela vai te confortar, ela vai te consolar. E você vai olhar e dizer: obrigado, Senhor, é tanta graça, eu não mereço nada disso. Nós temos que aprender que os sonhos de Deus são revelados a nós através da palavra de Deus. Amém? E para entender, nós temos que buscar. E às vezes a pessoa fala: vamos buscar, vamos entrar no reteté. Isso não é buscar. Buscar é aqui, ó. Todas as outras coisas têm que partir daqui. Se não partir da palavra, amado, não há profundidade em Deus, não há conhecimento de Deus, e não há mudança em nós. E nós vamos viver uma vida rodeando, nós vamos viver uma vida buscando satisfação pessoal. Vamos viver uma vida rodando atrás de alguma coisa que nos satisfaça, quando o que deve nos satisfazer é Jesus. Quando quem tem que ser o nosso alvo é Jesus. A falta do conhecimento. A palavra de Deus já diz que o povo perece por falta de conhecimento, por falta de profundidade, por falta de amor a Deus. Nós temos vivido tempo que Deus tem sido um servo que nós buscamos, o que nós precisamos, e Ele dá. Não um Pai amoroso com quem nós devemos nos relacionar, em que nós devemos ter o desejo de tê-lo, independente do que Ele faça. Aquele que nós desejamos ter todos os dias, falar todos os dias, viver para Ele, andar com Ele. Muitas vezes nós andamos com Ele nas canções. Nós buscamos o Senhor nas canções. Infelizmente. Outra coisa. Primeira coisa, os sonhos de Deus, eles brotam em nós. Segunda coisa, você não tem meios em si mesmo para cumprir. Entenda uma coisa. Se você acha que tem alguma coisa, se você acha que o seu diploma abre porta, se você acha que a sua inteligência conta para a realização de qualquer coisa, eu digo para você que o sonho de Deus, você não tem meios em si mesmo. Sabe por quê? Porque esses sonhos não acabam em você. Esses sonhos não são voltados para você mesmo, mas aos sonhos de Deus. É engraçado que você vai pensar na grandeza do sonho de Deus, você vai pensar: como será isso? Quando você pensar que o sonho é grande demais, você vai pensar como isso se realizará. Você vai entender que você não tem força em si mesmo para fazer nada realizar, porque o sonho vem de Deus. Ele vai brotar em você através do conhecimento da palavra, do entendimento de quem você é, por que você está aqui, que propósito Deus tem nisso. Depois Deus vai mostrar para você que quem cumpre o sonho é Ele, o propósito é Ele, que você não tem meio nenhum para cumprir isso. Deus quer nos levar a depender somente dEle, para cumprir o propósito dEle em nós. Não dependa da sua força, não dependa do seu jeito, não dependa da sua inteligência, não dependa da sua capacitação. Deus quer nos levar a depender somente dEle. E a única coisa que o Senhor quer de nós, a única ferramenta que Ele quer usar nossa, é a nossa disposição em conhecê-lo, em compreender, em se deixar ser dirigido por Ele. É a única coisa que Deus espera de nós. É a obediência e a disposição em se deixar cumprir o propósito dEle na nossa vida. Nós não somos capazes. Nós não somos capazes de nada, de realizar nada na nossa própria força. É engraçado que lá em Gênesis, né, não foi falado um pouco de Abraão hoje, mas lá em Gênesis, quando Deus foi falar com Abraão, animando Abraão a respeito da promessa. Abraão, ele se volta para Deus e ele diz assim: Senhor, mas eu não tenho nem filho, e quem vai herdar tudo é o meu servo. Deus chamou Abraão e disse: olha, sai da sua tenda, olha para o céu, conta as estrelas do céu, se as pode contar, e disse-lhe assim: assim será a sua semente. Os sonhos de Deus
são impossíveis na nossa própria força. Amados, eu acho engraçado que quando Deus chama Abraão e ele diz assim: conte as estrelas, se as pode contar. Deus já está dizendo assim: Abraão, eu te chamei para fazer uma coisa, para você realizar uma coisa que você não vai conseguir mesmo, que na sua força, que na sua vontade, você não vai cumprir. Você pode contar as estrelas? Já tentou contar a estrela? Deus quis dizer para Abraão simplesmente, amados, que ele não ia conseguir, que ele não ia poder contar, porque o sonho era de Deus, o propósito era de Deus, não dele. Quem ia fazer as coisas acontecer era o próprio Deus. O Senhor vai fazer brotar na sua vida o propósito dele. O Senhor vai mostrar para você que com seus meios naturais você não vai realizar, porque o propósito de Deus não termina em você mesmo. A satisfação que o Senhor quer dar, a relevância que Ele quer que você tenha, não é para terminar em você mesmo, é em Deus. Então o próprio Deus vai fazer. Os sonhos dele são grandes demais. 1 Coríntios 2:9 diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram no coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Muitas vezes nós falamos, amados, esse versículo de algo poético, como algo maravilhoso, como algo tremendo, né? Que aquilo que nós não vimos, nós não ouvimos, nós nem subiu ao nosso coração, ou seja, nós nem imaginamos, é aquilo que Deus tem para mim. Mas a palavra do Senhor diz que Ele preparou para aqueles que o amam. Amados, não é para quem ama da boca para fora. Amor é relacionamento. Amor é serviço. Amor é transmitido, é mostrado. Quando o Senhor fala para aqueles que me amam, não é para aqueles que ficam cantando: ah, Jesus, eu te amo, eu te amo. É para aqueles que o conhecem. É para aqueles que têm interesse nele. É para aqueles que buscam entender o propósito dele. Que são grandes demais os sonhos de Deus. Mas nós não vamos compreender e não vamos viver se nós não entendermos que o cerne de tudo é o relacionamento com Deus. Que tem sido, infelizmente, eu não tenho falado, amado, no geral, porque eu não conheço a cada um. Eu tenho falado daquilo que nós temos visto, que nós temos percebido, que nós temos com pessoas que nós mesmos temos andado. Que às vezes nós estamos, eu me incluo nisso, nessa igreja. Eu falo como igreja, que nós estamos vivendo tempos de apatia. Nós estamos vivendo um tempo que a falta do relacionamento com Deus. Muitas vezes as pessoas falam: a igreja não pega mais fogo como antes. Sabe o que é isso? Falta de relacionamento. Porque quem conhece a Deus tem um fogo no coração que não apaga, que não muda. Você pode entrar triste, mas você está com Deus. Você pode entrar triste, mas você ouve Deus. Você pode estar triste, mas você lê a palavra, você ora, né? Às vezes você fala: você está com dor, você não consegue orar, mas você fica assim: ai, Senhor, misericórdia. Você já está orando, né? Porque já está lembrando de Deus. Então é para aqueles que o amam de forma relacional, de forma obediente. Muitas vezes nós pegamos a palavra de Deus, amados, como Ele tem tudo isso para mim, mas parece que é tudo assim. Há um preço. E o preço é a busca de Deus, o entendimento de Deus. É engraçado que Deus deu a José apenas um flash do sonho dele para José. Agora você imagina, José, ele nunca pensou que a sua família iria se prostrar diante dele, iria precisar dele, iria olhar para ele como Senhor de alguma coisa. José não sonhou isso em seu coração. Esse sonho foi dado por Deus, mas Deus deu apenas um pequeno vislumbre do sonho. Deus não deu o sonho completo para José. Se com aquele sonho José quase foi morto pelos seus irmãos, se Deus pudesse ter naquele momento mostrado para ele que ele governaria o Egito e
que as nações se prostrariam diante dele. Acho que ele teria ficado lá naquele poço um pouco mais de tempo. Porque os sonhos de Deus são coisas que nós não entendemos. Mas nós entendemos o propósito. Havia um propósito naquele sonho. Às vezes as pessoas contam e acham que José queria se engrandecer contando o sonho, né? Olha, eu sonhei isso. Na verdade, José tinha guardado no seu coração. José entendia que aquele sonho era um sonho de Deus. Quando nós temos intimidade com Deus, nós começamos a entender os sonhos, os propósitos de Deus para as nossas vidas. E aí nós começamos a viver realmente, a andar realmente com Ele. O propósito de Deus não era simplesmente exaltar a José, mas o propósito de Deus era cumprir algo através de José. Mas nós temos que entender uma coisa: o propósito de Deus não é só nos abençoar com a melhor casa, o melhor carro, o melhor marido, com filhos, com namorado. O propósito de Deus não é só nos abençoar. O propósito de Deus é cumprir algo através de tudo isso em nós. O Senhor não tinha ali simplesmente o desejo de exaltar José, mas Ele tinha um plano a cumprir através de José. Nós precisamos entender, Deus tem um plano a cumprir através de nós. Os sonhos de Deus para nós não têm fim em nós mesmos. Muitas vezes nós sonhamos com as coisas que vão ter fim em nós mesmos, coisas que vão beneficiar a nós mesmos, coisas que vão servir para nós mesmos. Mas como filhos de Deus, como igreja do Senhor, nós precisamos entender que os sonhos de Deus, os propósitos de Deus, não têm um fim em nós mesmos. É isso que nós precisamos entender como igreja. Os sonhos de Deus têm um fim em cumprir o propósito de Deus à sua volta. O Senhor não te dá um emprego por acaso. O Senhor não te dá o emprego como um presente. Vou dar, gostei, meu filho, vou dar. O Senhor tem um propósito nisso. O Senhor tem um propósito sempre da edificação do reino dele, através do seu trabalho, através do seu estudo, através do seu casamento. Em tudo Deus tem um propósito. E às vezes nós vivemos dias, amados, como igreja, que nós perdemos a identidade. Nós não sabemos para onde vamos. Nós não sabemos o que fazer. Nós não entendemos o que Deus quer de nós. Porque nós estamos correndo ali, querendo que Deus nos exalte. Nos exalte, nos promova, nos abençoe com situações que muitas vezes vão cair em nós mesmos. Nós seremos muito abençoados quando nós buscarmos o propósito de Deus e nós entendemos que todas as coisas em nossas vidas é para a edificação do reino de Deus. Amém? O Senhor nos escolheu para isso, nos chamou para isso. Deus não quer apenas te dar um presentinho, né? Como a um filho mimado. Não. Em tudo que Ele te dá há um propósito. E muitas vezes nós é que não estamos compreendendo isso. Amém? Para cumprir os sonhos de Deus, o próprio Deus vai alinhar tudo na sua vida. Vai alinhar tudo na minha vida. Nós precisamos compreender isso também. Que os sonhos de Deus são muito grandes. Nós precisamos entender que o próprio Deus sonhou para nós. O próprio Deus planejou para nós. E o próprio Deus vai alinhar todas as coisas para que se cumpra o propósito dele na nossa vida. Como eu já havia dito, a única coisa que Deus quer de nós é a disposição. A única ferramenta que Deus quer usar é a nossa disposição em deixar com que Ele faça em nós o plano dele se cumprir. Que nós sejamos agentes de Deus. Nós vivemos um tempo, amados, em que nós nos voltamos para nós mesmos. Eu acho engraçado que nós parece que não sofremos mais. Não percebemos mais as coisas à nossa volta. É engraçado que hoje eu estava falando até com o Robson, está me irritando esse negócio do Thales. É o tempo todo falando das bobagens que o Thales disse,
que o Thales está desviado. Amados, eu vou ser muito sincero com vocês. Eu nem quero saber disso. Eu não quero comentar a respeito disso. Eu sinto muito se isso for verdade. Mas parece que é um burburinho de pessoas só para julgar. E eu tenho que olhar para o Thales ou para qualquer outra pessoa como igreja. É igreja. E é escândalo se isso estiver acontecendo. E nós precisamos entender que isso não... Parece que essas coisas não nos comovem. Ah, ele é um desviado. Nós precisamos, amados, ter a percepção de que se ele saiu do caminho, que Deus tem misericórdia dele. Se ele se deixou levar pela soberba, não sei, não estou julgando ele. Mas se isso aconteceu, nós como igreja já temos visto as pessoas falarem a respeito disso. Amados, olha, é tempo de nós nos comovermos. É tempo de nós chorarmos por causa disso. Não por causa do Thales em si, porque ele é um artista, não. É a igreja de Deus que está fria dessa forma. É a igreja de Deus, um homem que fala tanto de profundidade de Deus. Se isso acontecer, amado, ele saiu do caminho em algum momento. E muitas vezes nós estamos saindo do caminho em algum momento e não temos percebido. Porque não há a profundidade de Deus, não há o conhecimento de Deus. Nós não desejamos mais como nós deveríamos desejar. Deus muitas vezes foi tomado por coisas e prazeres que voltam para nós mesmos. Essa é a verdade. O próprio Deus alinha o propósito dele com a sua vida. Amém? Tem pessoas que não têm entendimento e não têm paciência de esperar que Deus cumpra o propósito. Muitas vezes tenta dar um jeitinho, né? Mas é Deus que vai dar a maneira certa, a direção certa do nosso passo. Ele vai colocar situações para cumprir o propósito dele. Mas é Deus. Nós temos que parar muitas vezes de correr atrás, de cumprir um propósito por nós mesmos e para nós mesmos, e deixar Deus cumprir o propósito dele em nós. Porque a palavra de Deus diz que Ele satisfaz o desejo do nosso coração. Se nós entregarmos o nosso caminho ao Senhor e nós confiarmos nele, Ele satisfará o desejo do nosso coração. Mas como igreja, amados, nós precisamos entender que nós não estamos sós. Nós somos um corpo. E um corpo tem que andar em uniformidade. Um corpo tem que andar não mancando. Deus coloca situações, coloca pessoas. Deus abre as situações para cumprir o plano dele na nossa vida. Nós precisamos responder a Deus, aprender a responder a Deus da maneira certa. De que forma nós temos respondido a Deus nesses dias? Em Eclesiastes 8, versículo 5 diz assim: o sábio conhece o tempo e o modo. Nós não podemos perder as oportunidades que Deus nos dá, de deixarmos ser para Ele a ferramenta para o cumprimento do propósito de Deus. Muitas vezes as pessoas olham para a questão de propósito de Deus como se Deus estivesse dizendo que Ele quer só que você trabalhe na obra. Pronto, só quer que eu trabalhe com célula, só quer que eu faça, que não sei o quê. Não é isso, amado. O propósito de Deus não é só que você trabalhe na obra de Deus. O propósito de Deus é que Ele possa cumprir em você, em todas as áreas de sua vida, o propósito dEle. Que você possa se deixar ser usado por Deus. E os sonhos de Deus também têm preço. E eu acho que é por isso que muitas vezes, amados, há tanta desistência da igreja de Deus. Às vezes há tanta paralisia na igreja de Deus. Há tantas pessoas parando pelo caminho. Porque para viver o propósito de Deus tem preço. E essa é a grande dificuldade muitas vezes. Porque nós queremos viver
das facilidades desse mundo, desse evangelho, que você toma um copo de água, que você compra alguma coisa como oferta. Muitas vezes temos esperado que as coisas aconteçam dessa forma, de uma forma fraca, de uma forma comprada, colocando a palavra de Deus como se fosse uma palavra, esqueci-me agora o nome, sempre esqueço esse nome, porque eu não faço. Simpatia. Eu vou lá e fico dizendo, são essas coisas que o olho não viu, o ouvido não viu, não subiu ao coração do homem que Deus tem para mim. E você vai declarando a palavra de Deus como se o simples declarar fosse aquele pensamento positivo que o mundo usa. A palavra de Deus, ela vai acontecer, amados, quando nós tivermos o entendimento do propósito de Deus para as nossas vidas, quando nós conhecermos a Deus, quando nós nos relacionarmos com Ele de forma pessoal, é que nós vamos compreender. Não é repetir a palavra, é entender o que Deus tem para nós. E muitas vezes nós não queremos mesmo pagar o preço. Vivemos num mundo de facilidade hoje. E para vivermos as coisas de Deus, nós temos que pagar um preço. E esse preço é renúncia. Esse preço é fé e é entrega. E nós vivemos num tempo onde nós não queremos renunciar nada. É engraçado que muita gente começa não falando mal do seu curso, da sua faculdade. Mas muita gente, quando começa a faculdade, vem com a desculpa que vai parar tudo que está fazendo. Vou parar o ministério, vou parar a célula, vou parar isso, vou parar aquilo, porque eu não tenho mais tempo. Sempre Deus tem que esperar. Já percebeu? Sempre Deus tem que aguardar quando você tem tempo. Amados, Deus tinha que ser o primeiro na nossa vida. Não devia, qualquer outra coisa devia vir em segundo plano. Eu não estou dizendo para você largar a sua faculdade porque você vai fazer a obra de Deus. Estou dizendo para que você entenda que Deus tem que ser a primazia na nossa vida. Ninguém larga o emprego porque está fazendo faculdade, mas larga justamente as coisas de Deus. Eu entendo, amados, que às vezes há um período, há dias específicos que a pessoa realmente está apertada. Que nós entendemos até muitas vezes que a pessoa, pastor, não foi ao culto porque eu tinha uma prova assim, eu tinha que estudar, era urgente. Mas eu não estou falando nada contra isso. Mas tem muita gente que desiste realmente quando começa a correr atrás das suas próprias coisas e esquece que há um propósito de Deus para ela. Esquece que há algo de Deus para a vida dela. E nós não podemos deixar. Porque o preço do propósito, do sonho de Deus para a nossa vida inclui renúncia, inclui fé, inclui perseverança. Todos os grandes homens de Deus, os heróis da fé, como nós estávamos falando, eles tiveram que renunciar, eles tiveram que entregar alguma coisa, e eles tiveram que se render àquilo que Deus dizia. E muitas vezes nós estamos vivendo tempo que nós não nos rendemos mais ao que Deus diz. Nós parece que sabemos conduzir tudo na nossa vida. E Deus virou uma religião para nós. Falta-nos tempo para orar. Falta-nos tempo para ler. Falta-nos tempo para os cultos. Falta-nos tempo para a célula. Falta-nos tempo para Deus. Porque hoje nós não queremos renunciar. Nós vivemos hoje, amados, numa busca desenfreada por coisas nossas. Essa é uma grande realidade. E isso está sendo vista na igreja de Deus. Você já deve ter percebido isso em algumas circunstâncias. Seria um tipo de egoísmo. Mas todos aqueles que renunciaram a alguma coisa. Sim. E não foram coisas banais, banais. não foram coisas poucas, não. Eles provaram da grandeza e do poder de Deus, da presença de Deus de uma forma poderosa. Nós precisamos compreender que conhecendo a Deus, de
de ouvir, vivendo um evangelho raso, onde nós só esperamos de Deus a multiplicação dos pães, nós não vamos viver o sonho de Deus para a nossa vida. Nós não vamos viver a promessa. Nós estamos cansados de cantar que nós temos a marca da promessa. Nós estamos cansados de cantar canções que falam das promessas de Deus para nós. Mas nós muitas vezes esquecemos que tem a nossa parte nisso tudo. Que não é fazer muita coisa, mas às vezes é renunciar a algumas coisas. Nós somos escolhidos para realizar os sonhos de Deus. E é isso que talvez nós não entendamos. Que nós não estamos aqui ao acaso, mas nós somos chamados, nós somos escolhidos para um grande propósito. A realização do sonho de Deus. Deus contou conosco, amados. E devia ser tão maravilhoso para nós entendermos isso. De que Deus olhou para nós e viu que nós, de nós mesmos, não temos nada para dar. Não temos possibilidade nenhuma de realizar nada. Mas ainda assim Ele olhou e conta conosco, com a nossa disposição para realizar grandes coisas, para edificar o reino dEle. E muitas vezes a igreja não entendeu isso, não tem essa identidade de quem é, o que está fazendo aqui, para quem está aqui. Não é só para receber, é para ser um instrumento. Nós somos escolhidos não somente, amados, para realizar sonhos das nossas vidas, mas Deus nos chamou especialmente para tocarmos tudo à nossa volta. Você foi chamado, amados, para manifestar nessa nação a presença de Deus, a glória de Deus. Essa nação aguarda, a palavra de Deus diz, com expectativa. Há um anseio lá fora, que eles nem sabem. Mas o mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E muitas vezes, nós não acordamos para esse entendimento. Abraão, ele teve que renunciar à sua terra, à sua parentela. E às vezes Deus está pedindo renúncias nem tão grandes assim para nós. Noé, ele renunciou à sua própria reputação. E foi tido como um louco, que acreditou numa palavra, que começou a fazer um grande barco, quando nem chuva tinha. E ainda declarava que toda a terra seria inundada. Noé renunciou o respeito. Teve que entregar a sua reputação para que o propósito de Deus pudesse se cumprir através dele. Abel, por causa da sua oferta, Abel ele foi morto, mas a Bíblia diz que por causa da oferta dele, ainda hoje ele fala. Ainda hoje Abel fala através da sua oferta. A sua oferta fala para nós, nos ensina, nos inspira. Cumpriu-se, amado, o propósito na vida desses homens. Cumpriu-se. E Deus nos dá a oportunidade de entendermos se nós queremos os sonhos de Deus, se nós queremos os propósitos de Deus, ou se nós queremos os nossos. E eu acredito, como igreja, nós precisamos despertar para entender o que nós estamos fazendo aqui. Para que nós estamos aqui? Nós precisamos mergulhar mais fundo em Deus, para termos o desejo da presença dEle e de sermos realizadores, de sermos realmente aquele soldado que foi alistado por Deus, que foi chamado por Deus. Amém? Eu quero que você pode levantar-se nessa noite, amém, amados?